eu disse também que tem vários outros lugares que você vai ver por aí que também usam métodos de extensão. Então, uma coisa que a linguagem te oferece, mas que a própria linguagem implementa em vários pontos diferentes. Dois exemplos muito comuns que você vai ver por aí no seu código. O link, o system.link, tem vários métodos de extensão. Olha só, essa lista aqui, new list, se eu bater aqui, ó, lista. Começa a aparecer vários métodos que são da própria classe list, que tem a interface, tem um monte de parada aqui que ele implementa, mas você vai ver que tem vários métodos aqui. O system.link ele já vem referenciado nas versões mais novas do .NET, né? Vai vir aqui no Global Usings, deve estar aqui, ó, system.link. E é por isso que ele está aqui acessível. Se você colocar o namespace, isso é uma outra característica do método de extensão. O que você precisa fazer? É só colocar o namespace com o using aqui dentro da classe que você está querendo utilizar. Nesse caso aqui, a gente referencia o system.link e aí ele vai trazer todos os métodos de extensão que estão dentro do system.link. Então, como que a gente identifica métodos de extensão? Dentro do Visual Studio, quando você abrir o seu IntelliSense aqui, aparecem desse jeito aqui, ó, com uma setinha aqui para baixo. Não sei se dá para você ver aí no vídeo, mas tem aqui também nessa caixinha, ó, Show Only Extension Methods. Esses métodos de extensão são marcados desse jeito aqui no próprio IntelliSense. Então, se você tiver em dúvida se o método que você está usando ele é um método de extensão ou se ele é um método da própria classe, você pode olhar aqui no Visual Studio, se você estiver usando ele, você pode ver aqui e olhar aqui esse íconezinho aqui, ó. Várias coisas que você usa no seu dia a dia são métodos de extensão. O N, que é muito comum, o Parallel, também muito comum, métodos de soma, que fazem cálculos estatísticos, né? Média, soma, também são métodos de extensão. E tem vários outros exemplos aqui, se você pegar na classe list, vão aparecer várias coisas aqui. Outra classe que tem também bastante uso de métodos de extensão é o iConfiguration. A nossa classe lá de configuração que a gente recebe na injeção de dependência, que está lá no startup da sua aplicação, ele tem alguns métodos de extensão também. E, cara, várias outras coisas que você usa, muito provavelmente, também usam extension methods. Por que eles são um problema para o teste de unidade? A característica deles é por si só um problema. Por isso que eu disse que é importante que você entenda como as coisas funcionam para você tirar essas dúvidas da frente. Quando o Henrique Santos, que fez a pergunta para mim, ele questionou sobre isso, eu estava mexendo exatamente com o iConfiguration. E eu tive esse mesmo problema que ele apontou. Ele falou assim, eu tentei mocar um método de extensão e aí o mock não deixou eu mocar. Ele deu erro. Já estava pesquisando para ver, fiz alguns testes ali para entender. Então é muito importante que você entenda as coisas. E o entender tá na mensagem de erro que você recebe, o entender tá na documentação do framework, tá no Google, em artigos, em coisas que você precisa ler. Então tem várias coisinhas que você precisa entender para conseguir fazer testes de uma forma eficiente. O funcionamento do framework, principalmente. Quando você for usar um recurso dele lá, se você não entender como ele funciona, você não vai conseguir testar. Então, o funcionamento dos métodos de extensão, por si só, é um problema para testes, porque são classes estáticas. Veja que aqui a classe é estática e o método é estático. E tudo aquilo que é estático é um problema para o seu teste de unidade. Porque tudo que você coloca, o modificador static, é acoplado por natureza. Então, lembra lá que quando você usa alguma coisa que é static, você não precisa da instância do objeto para acessar. Então, por exemplo, se eu vier aqui no program e colocar aqui, ó, ptbr extensions, ponto, que é o tipo, né? Eu consigo acessar o método diretamente. Eu não preciso instanciar, dar um new aqui, né? Var x é igual a new ptbr extensions. Ele nem vai deixar, né? Porque a classe é estática, está declarado como estática. Né? Então ele vai dizer que você não pode ter uma instância. E se você não consegue instanciar, você precisa declarar o tipo diretamente aqui, como você viu, obrigatoriamente você está gerando um acoplamento aqui. Eu dependo desse cara.
especificamente dele. Eu não consigo trocar essa dependência por outra dependência. E outra, como ele não é uma instância, ele não tem valor aqui, eu não consigo instanciar ele, eu não consigo passar ele como parâmetro para um outro programa. Eu não consigo passar ele para uma outra classe, por exemplo. E isso, se você puxar na memória aí, você vai lembrar que na injeção de dependência você precisa de instâncias. Você injeta uma instância de uma classe para criar o desacoplamento, junto com uma interface, né, que é o que vai desacoplar. Então, não tem como eu mandar um valor que é estático. Então, por natureza, o método de extensão ele é acoplado. Ele tem um autoacoplamento. Não tem como você tirar. E aí, se você não consegue tirar o acoplamento, se você não consegue fazer uma instância desse cara, logo você não consegue gerar um mock dele.